a humanização ela é boa ou ela é ruim? Ela faz mal ou ela faz bem para o pet? Né? Vamos só lembrar aqui, pessoal, né, que tudo que a gente vai falar aqui tem a intenção de informar, entendeu? Não é julgar. Né? Então, vou deixar bem claro que às vezes, como a gente vê por aí, talvez a gente vai falar algumas coisas que boa parte das pessoas fazem. Então, lembre-se que a gente sempre está abordando na intenção de informar. Tranquilo? Humanização de cães. Vamos abordar os cães direto. É quando a gente passa a tratar os nossos cães como se eles fossem humanos, sem observar o resultado, né, sem se preocupar com as consequências que isso pode trazer, principalmente para os nossos cães. A gente sabe que, por exemplo, talvez você esqueça que seu cachorro é um cãozinho, que ele tem princípios de matilha, né, que ele luta por liderança, que você deve de provar para ele que você é o líder, você deve deixar bem claro isso, mas tranquilo. Você esquece de fazer isso e seu cãozinho no futuro vem desenvolver um quadro de agressividade, qualquer comportamento que seja nocivo a nós humanos. A gente sabe que quem vai se prejudicar, quem vai sempre levar a pior, quem vai cair no isolamento, quem vai muitas vezes ser abandonado, e em situações mais extremas, às vezes a gente sabe que isso acontece, não dá para negar, até encaminhada à eutanásia, sempre vai ser os cães. E uma frase a gente ouve com uma certa frequência, isso nos nossos atendimentos, quando os donos estão frustrados com o comportamento do cachorro, muitas vezes falam assim, gente, mas a gente faz de tudo para esse cachorro. A gente trata ele como uma criança, ele é como um membro da família. E olha o que ele fez, olha o que ele aprontou, ele mordeu, ele tá... Enfim. Então, esse é o grande problema de você não conseguir reconhecer que seu cãozinho é outra espécie. Né? E que todo o comportamento dele tem outros significados que na maioria das vezes nada a ver com o da gente. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Né? A humanização, na maioria das vezes, ela vem confundida com amor e com respeito. A gente acredita que deixar os nossos cães fazer o que eles querem, né? Não ter disciplina, você está respeitando, você está amando. Ah, não, mas ele quer tanto, então permite. Uma coisa também, às vezes, até com maus tratos, muitas vezes é confundido. Por exemplo, você exercitar um cachorro e ele ficar bem cansado, às vezes algumas pessoas podem pensar que isso é falta de respeito. Então, eu atribuo isso à humanização, porque você, por exemplo, você pegar um colega seu e pôr ele para te puxar de bicicleta, talvez você está desrespeitando. E muitas vezes, num caso de um cãozinho, né, você está fazendo o que é fundamental para manter ele equilibrado. Lógico, sempre usando bom senso, né? A gente sempre tem que frisar isso. Então, na maioria das vezes, as pessoas confundem, né, humanização com amor, humanização com respeito. Você permitir que as coisas façam do cãozinho. Um exemplo bem claro disso, seu cãozinho está comendo a ração, você passa perto do pote dele, ele roça para você. E aí você sai de perto e deixa. Né? Você não toma nenhuma iniciativa em relação a isso, porque você está respeitando o horário do almoço, o horário da refeição, é o momento dele. Então, esse é um comportamento que você faz completamente equivocado, né? Que vai fazer esse comportamento evoluir, muitas vezes até passar por um ataque no futuro, porque você acha que está respeitando o seu cãozinho. Quando você e seu cãozinho estão dentro de um ambiente e uma pessoa entra e seu cãozinho vai para cima dessa pessoa, às vezes latindo, né, mostrando que está
desconfortável com aquela pessoa chegando, e você vai lá e fala assim, ah, ele fez isso só porque ele acha que aqui é dele, porque está me cuidando. Então nota que você permitiu que o cachorro teve um padrão comportamental não desejado, porque você está respeitando o que provavelmente ele acha e que na verdade não é ele que acha, quem acha é a gente. Então isso são coisas que a gente deve tomar cuidado. Importante ressaltar nessa live, né, que nós estamos falando basicamente de conceitos, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, alguma pergunta específica, tipo assim, o meu cachorro está fazendo isso, isso, isso. O que que é? Deixa essa pergunta aí que a gente vai responder. Então, a gente vai falar de conceitos, basicamente conceitos, né? Para ter clareza, né? Eu vou relembrar com vocês aqui a história que a gente comentou, eu acho que foi na live dos estímulos negativos, do cãozinho pitbull que feriu um coleguinha, ou mais, 2 coleguinhas feriu até morte, e o terceiro não. Um comportamento que esse cãozinho apresentava, é importante ressaltar que a gente resolveu, tá? Hoje tá tudo certo. É um comportamento que esse cãozinho apresentava, que desencadeava os ataques aos outros cães, era de ele subir nos outros cães, gesticulando pelvicamente como se fosse estar num ato de cópula. E às vezes, quando os cães se sentiam não confortáveis, iniciava-se o combate. E a gente vê por aí na internet imagem, né, de cãezinhos na almofadinha, de cãezinhos na perna de alguém, e faz toda uma festa, porque coitadinho, ele está precisando de namorada e tal. Então tem toda uma interpretação humana, onde na verdade esse comportamento, até onde a gente já estudou e sabe hoje, está relacionado ao domínio, né? E você nota nesse caso que por esse motivo esse cão chegou até a ferir outros cães até a morte. E que se desde cedo isso fosse entendido e esse comportamento fosse corrigido, a gente teria evitado esse problema. Então isso é só para relembrar, né, uma historinha que a gente conta aí, aonde um padrão comportamental que desencadeava conflitos, que até mesmo tirou vida de cãezinhos e feriu muitos outros, muitas vezes é visto como bonitinho pelas pessoas aí, nas brincadeiras. Gente, não quero ofender ninguém, entende? Essa daqui tem só conteúdo informativo. De repente, né, você tem o seu cãozinho e ele é presente nesses padrões comportamentais e você não tem problema nenhum, né? Você vive uma vida inteira sem ter problema nenhum com o seu cãozinho, sem apresentar. A única coisa que a gente quer que tenha em mente, né, que se apresentar, o cãozinho não é o culpado, tá certo? Então vamos falar um pouquinho, vamos aliviar, né, o clima. Vamos falar um pouquinho, né, dos benefícios. Se você entender que não se deve humanizar, ou que você está humanizando e parar de deixar de humanizar o seu cãozinho, tratar ele como cão, primeira coisa que vai acontecer, né, o seu cãozinho nunca vai ser culpado de nada. Isso é muito importante, né? Você sabe que tudo que seu cãozinho está fazendo, ele está fazendo, tem um motivo específico por trás disso. Então o seu cãozinho, ele nunca é culpado de nada. A primeira coisa que você vai entender é isso, né? Segunda coisa que pode acontecer, que vai acontecer, não pode acontecer, é tipo assim, você ter um cãozinho amado, respeitado por todos, admirado, que eu cito como exemplo, né, um de nossos cães terapeutas, que é a Kate, né, ela vai junto comigo nos hospitais, e sempre que tem um evento, algum lugar assim, ela vai comigo. E é muito legal, porque ela vai comigo sem guia, né, exceto alguns ambientes aqui da capital nossa de Cuiabá, que por motivos da instituição exigem a guia de você. Mas aonde, que nem, por exemplo, nós estávamos no shopping aqui da capital esses dias, com a Kate solta, um amigo nosso inaugurou a loja, um pet shop, a gente foi até essa loja, e aí a Kate foi comigo solta, e ficava perto de mim, andava dentro do shopping, interagia com as pessoas,
E era muito bacana. Sempre quando a Kate se comporta bem, né, assim, dentro do hospital, por exemplo, quando ela fica quietinha para uma criancinha abraçar ela, ou até mesmo quando a gente pede para ela deitar, que ela deita para uma criança fazer carinho, ou vai tirar foto com as pessoas, sempre que ela faz um trabalho desse, eu sempre olho para ela e agradeço. Mas eu agradeço enquanto ser. Muitas vezes falo assim, obrigado, Kate. Mas eu agradeço a Kate como um ser. Eu entendo que para ela chegar onde chegou, ela não chegou a gente tratando ela como se ela fosse um bebê, né? De forma de informar essa consciência, de treinar essa consciência. A gente pode até tratar com o sentimento que não é bom, porque quem sente o sentimento, com o respeito como se fosse um bebê, como se fosse uma pessoa, mas não querer que esse cãozinho entenda como se você estivesse lidando com uma pessoa. Então, um exemplo positivo, se você entender que o seu cãozinho não vê o mundo da forma que você vê, com certeza você vai ter um cãozinho equilibrado, nunca vai culpar, sempre que ele apresentar um problema de comportamento, você vai entender qual que é o motivo e vai trabalhar em cima de resolver isso, tá certo? Próxima questão, como que a gente vai resolver esse problema da humanização, né? Como que a gente vai resolver esse problema da humanização? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se tem alguma pergunta, e a gente entra para a solução do problema. Gente, olha que pergunta legal. É a Agatha. A Agatha está perguntando para a gente aqui que ela tem 2 pitbulls, né? Um de 6 meses, um de 1 ano. O pai fica montando em cima do filho e ela tem medo deles brigarem. Agatha, você tem razão. Isso pode evoluir para uma briga. Assim que o cãozinho maior, assim que o cãozinho menor, né, o de 6 meses, começar a ficar com 1 ano, às vezes até antes, ele pode começar a retrucar esse padrão comportamental e às vezes querer fazer a mesma coisa com o pai, e aí entra num conflitozinho, uma disputa e pode entrar uma briga, virar uma briga isso. Então o que você precisa de fazer? Dá uma olhada na nossa live de estímulos, comandos, só para você entender como que se forma o comando, como que se forma, como que você trabalha, como que você ensina o organismo a ter um padrão comportamental apresentando um estímulo. No caso do seu pitbull, você precisa de ensinar ele, pelo mínimo sentar, sair, usando incômodos. Não é você gritar, bater no seu cachorro. Mas você precisa de usar incômodos. Então vamos tentar um exemplo prático. Por exemplo, um exemplo prático. O seu cães geralmente são muito sensíveis olfativamente. A gente faz isso nos nossos atendimentos. Então quando o seu cachorro mais velho sobe no seu cãozinho pequeno, pega, por exemplo, um recipiente com álcool gel. Você não vai jogar álcool no seu cachorro. Você vai, cinicamente, não vai com linguagem corporal ofensiva. Põe lá para o seu cãozinho que está montando sentir o cheiro do álcool. Qual que é a intenção? Que o seu cãozinho sinta o cheiro do álcool, fica incomodado e saia de cima do outro cachorro. Fez isso uma vez, deu certo, você colocou o seu cachorro, saiu, desceu, parou de incomodar o outro, aí você acabou de desenvolver uma ferramenta que faz um padrão comportamental de fuga mediante a apresentação do incômodo. Então você pode começar a colocar esse álcool para o seu cãozinho cheirar, não apertar o álcool na cara dele, você vai apertar só o ar e falar não, ou então desce, emparelhar algum comando
que há um som verbal que no futuro vai virar comando. Então você pega, põe no rostinho dele, não, e aperta e desce. Ele desce. Dessa forma você começa a mostrar para o seu cãozinho que realmente você está reprovando. Só que você vai só começar a falar com ele a partir da hora que você testou, colocou lá e ele fugiu. Aí você tem uma ferramenta que faz acontecer o que você quer e você começa a dar um nome para isso. Você fazendo isso com bastante frieza, vai chegar um momento que você vai perceber que na hora que você pegar o álcool e mostrar para o cachorro, ele vai desistir. E é isso que precisa. Não é legal que você permita com que isso continue acontecendo. E aí, né, a gente volta na live também do exercício, né? Exercita bastante seus cães. Se os seus cães estiverem exercitados, no máximo que eles vão fazer é ficar perto um do outro, descansando, tá certo? Então acredito que eu respondi. Caso não ficou claro, pergunte novamente que a gente vai estar tentando fazer você entender o processo. Ok? Estava aqui no YouTube, o Instagram hoje toda hora eu tô vendo que dá uma paradinha, né? Caso vocês percam um pedacinho, vamos lá pro YouTube que parece que no YouTube tá tudo ok. Então vamos lá. Surgindo mais perguntas a gente responde. Os benefícios a gente já falou. Como que a gente vai resolver? Né? Como que você vai deixar de ser um humanizador de cães e evitar os prováveis problemas que você vai trazer para o seu cachorro? Primeira coisa, estudar. Né? Estuda sobre o comportamento canino. Estuda sobre o comportamento dos lobos, da onde que o seu cãozinho surgiu. Adquirir conhecimento. Né? Se você estudar, você vai entender que quando o seu cachorro rói o seu carro, por exemplo, ele não está sacaneando contigo. Né? Quando o seu cachorro destrói o seu jardim, ele não está sacaneando contigo. Né? Se você estudar, você vai notar que quando você sai, por exemplo, deixa o seu cãozinho sozinho e ele revira o apartamento, não é uma represália porque você abandonou ele e deixou ele sozinho. Não é isso. Se você estudar sobre padrões comportamentais, sobre o que é os cães, né, você vai ver que tudo que o seu cãozinho faz tem um motivo de necessidade por trás daquilo. E tudo que ele fazer, jamais a intenção dele é te prejudicar. Jamais é fazer uma represália, é descontar algo, né? Que descontar algo, assim, você brigou com ele por causa disso, então deixou ele sozinho, ele fez isso e só porque você deixou ele sozinho. Você vai entender isso. Que tudo que o seu cãozinho faz tem um motivo e esse motivo nunca é te prejudicar. Então a grande sugestão é estudar. Estude sobre o padrão de comportamento. Converse com um especialista, a gente tem muitos livros hoje no mercado, muita informação, que tem que tomar até um certo cuidado, né? Que é a segunda opção que eu vou te dar. Questionar, né, as informações. Você precisa de questionar. Tudo que eu estou falando hoje aqui, né? Vamos comparar com outros especialistas, vamos ver outros especialistas falando, vamos verificar se é verdade mesmo, quantas pessoas falam mais ou menos as mesmas coisas, quantos especialistas, quantos assuntos. Então questione. Não pegue a informação de um primeiro instante e torne essa informação como uma verdade no dia a dia do seu cãozinho. Porque você pode prejudicar seu cãozinho. Como, por exemplo, a técnica de esfregar o narizinho na caca do cachorro. Né? Isso muita gente faz, a gente ouve por aí, muita gente faz, porque ouviu que a mãe não sei de quem, ou o dono não sei do que, pegou e fez. E se você for estudar, você vai ver o quanto você está prejudicando o problema, o seu cãozinho por estar fazendo isso. E se deu certo, foi praticamente um acaso que ele se reeducou. Tá certo? Então estude, questione, corra atrás. Né? Questione as informações. O Evandro falou uma coisa que não faz sentido. Tranquilo.
né? Eu não sou o dono da verdade. Eu simplesmente estou compartilhando, né, um pouquinho mais de 10 anos de experiências que fizeram que a gente conseguiu salvar alguns cães que as pessoas, até no seu desespero, muitas vezes cogitaram a possibilidade de falar, olha, se não der certo, eu prefiro que esse cão morra, né? Então, mas isso não significa que é a verdade absoluta, o que a gente está falando aqui. São só experiências. Só concluir que a gente vai para mais perguntas. Terceiro passo dentro desse processo, que é a minha sugestão, né? Observe o produto final da situação, né? Seu cachorro tem um problema, você falou com um especialista, você falou com alguém falou para você fazer tal coisa. Você fez tal coisa, e aí? Seu cachorro melhorou o problema, ele parou de fazer aquilo? Ou você continua fazendo aquilo e o cachorro continua fazendo o problema que ele estava apresentando e você continua fazendo e o problema não se resolve? Então, vamos observar o resultado daquilo que você tem como conhecimento. Vamos observar o resultado da aplicação da sua crença em relação ao comportamento do seu cachorro, que é uma coisa que eu costumo pôr em prática na minha vida. Se minha live dá certo, é porque eu fiz certo. Se vocês não entenderam, não são vocês que não estão entendendo, sou eu que não estou conseguindo explicar. Ou seja, sou eu que estou fazendo errado. Isso eu levo para o adestramento. O adestramento é a mesma coisa. Se você tentou ensinar, tentou mostrar para o seu cãozinho alguma coisa e ele não respondeu de acordo com o que você esperava, né? Não é ele que tem que entender você. Esse que encerrou. Não. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos compartilhar com vocês aqui uma situação que a gente uma vez foi... Eu fui chamado para fazer um atendimento e aí, chegando lá nessa casa, né? A gente começou já a observar o processo de humanização pelo nome do cãozinho. O cãozinho já tinha um nome composto e mais o sobrenome da família. E qual que era outra conduta que eles tomavam em relação ao cãozinho que prejudicava muito ele? Eles falavam muito e muito alto com esse cão na expectativa que esse cão iria atender. E o que notava-se é que eles estavam apenas atordoando o cãozinho. Os cães eram tão atordoados que os cães não ficavam nem um segundo em quietude. Eles ficavam correndo para lá e para cá, correndo. Aí abria a porta, gritava pro cachorro vir. Quando o cachorro vinha, gritava para ele não entrar. Aí gritava para ele não pegar o outro cachorro. Aí um cachorro pulava no outro, aí brigava. E era um caos a situação. Eu me recordo muito que eu fiquei horrorizado que o cachorro tinha tanta ansiedade e medo que o cachorro não andava na rua, não saía para fora do portão. Veja só, enquanto muitas pessoas tinham que brigar com seus cães para não fugir, né, treinar para não fugir, esse cãozinho não andava, ele saía na calçada, eu peguei ele forçadamente assim no colo, coloquei na calçada, colocava ele na calçada, ele corria debaixo dos carros, se escondia, não andava na rua, de tanto medo e ansiedade que esse cãozinho tinha. E aí a gente percebeu isso, porque o tempo todo era gritando aquele nome composto, gritando que era para vir, depois gritando que não era mais para vir, que era para ficar, num frenesim de informações, como se o cãozinho fosse uma criança que já tivesse em uma idade que soubesse fazer toda a tradução daquela codificação. Então, é um exemplo muito claro de humanização de cães que é prejudicial para os seus cachorros, que faz mal para os seus cachorros. Então, o que a gente fez? A gente começou a trabalhar esse cachorro, e eu me recordo, eram 2 cães. E eu me recordo que eu passei um exercício para a família. Eu falei assim, olha, vocês, durante 30 dias, não vão mais falar com os cães. E eu lembro que isso foi muito impactante, porque quando eu falei assim, eles
Meu Deus, mas como que eu vou chamar o cachorro? Eu falei, não, você vai fazer um sinal, bate um talher, alguma coisa. A partir de hoje, é tudo por sinal. Durante 30 dias, eu falei bem assim, a gente não vai mais falar com os cães. Aí tentei convencer, por que não falar, né? Porque os cães não estavam entendendo e aquelas falas, aqueles gritos estavam só trazendo ansiedade. O exercício que eu fiz era para ser 30 dias sem falar com os cães. Mas foi muito legal porque na outra semana, quando eu voltei para a assessoria novamente, foram 7 dias, né? O que eu fui ouvir é incrível, assim, o discurso que eu ouvi. Gente, é incrível, o cachorro não precisa de falar para treinar. Não precisa de falar para se comunicar. Né? Quando eles colocaram em prática e começaram a criar outros recursos de chamar atenção, sem ser a fala, por exemplo, se o cachorro entrou para dentro de casa, em vez de berrar para ele para fora, simplesmente empurra, que era o que a gente orientou naquela época, nesse caso, né? Existem outras formas, mas simplesmente empurra, cerca, não deixa acontecer sem falar. Né? Quando eu cheguei para ver, os cães já estavam outros cachorros. Aí daí para frente ficou tudo muito mais fácil, porque eu consegui passar para esse cliente a importância de que o cachorro é um cachorro. Né? Então, não é muito difícil de a gente entender isso. Né? Se você tratar o seu cachorro como um humano, né, pondo sentimentos de humanos, querendo que ele interprete esses sentimentos que é humano, muitas vezes, mesmo que você seja bem intencionado, como por exemplo, encher seu cãozinho de brinquedos. Né? Eu já tive clientes que o cãozinho tinha uma caixa de brinquedo, mas era um cãozinho estressado. E quando a gente ia fazer o treinamento, a gente brincava com o graveto. Eu jogava o graveto e buscava para ele. Eu jogava o graveto e ele buscava para mim. Então, quando você, mesmo que você ache que está amando o seu cachorro, deixando ele fazer tudo o que ele quer, ou muitas vezes privando ele de disciplina, privando ele de exercício porque você acha que vai ajudar, porque você acha que está respeitando, reveja seus conceitos, porque isso pode ser muito prejudicial para o seu cãozinho. Uma coisa bem interessante, assim, que eu gosto de sempre compartilhar com os clientes, é a seguinte reflexão. Né? Se você parar para observar, como que ocorre o conhecimento, a expansão de consciência? O conhecimento, ele ocorre sempre de quem tem mais para quem tem menos. Né? Quando o seu bebezinho nasce, o bebezinho humano nasce, né? Não é ele que nasce falando assim, papai, mamãe, vocês têm que fazer assim, assim, assim para me educar. É o papai e a mamãe que já tem toda uma experiência, pelo menos deveria ter, toda uma experiência que vai conduzir essa consciência que está chegando nos primeiros passos, né? Quando esse bebezinho chegou a hora de ir para a escola, para a creche, né, ele não chega na creche ensinando como que ele aprende para os professores. Né? Esse bebezinho que acabou de nascer, ele não tem noção do que ele é, nem do que nós somos na vida dele. Quando o bebezinho vai para a creche, para a escolinha, também não. Ele vai tomando consciência, conforme uma consciência mais elaborada, mais experiente, que entende essa menor, vai expressando de forma entendível. Então, essa mesma coisa serve para os nossos cães. Serve para os nossos cães. É muito mais cabível você aceitar que seu cão te enxerga como cão, ele te vê como cachorro, do que você querer você querer ver ele como humano. Até porque os cães seriam para ter menor consciência que nós. Então isso qualquer pessoa que pensar um pouquinho vai entender.
É nós que temos que diminuir o nosso entendimento ao entendimento do cãozinho. Nosso entendimento não, né? Baixar a nossa vibração, vamos dizer assim, ao nível do cãozinho para conseguir entender. É nós que temos que estudar o comportamento dos cães para que entendamos e conseguimos dar para eles uma vida digna ao nosso lado do que nós queremos que eles entendam a gente, tá certo? Então, quando você, por exemplo, bate no seu cãozinho ou põe ele de castigo porque ele roeu o seu sapato, note, você está usando um sentimento humano. Né? Você está usando um sentimento como se o seu cãozinho já soubesse e ignorando todos os outros fatores que levam o seu cãozinho a roer o sapato e que um deles, muitas vezes, é o apego que ele tem por você. Ele simplesmente queria estar perto de você. Né? Então esse assunto de hoje ele não é muito empolgante, mas é importante a gente falar que muitas vezes você vai entender que fazer uma disciplina, desenvolver uma dieta regulada, fazer o seu cãozinho passar por um adestramento, ensinar limites para ele, é muito mais importante do que você imaginaria até hoje. Certo, gente? Então, vamos refletir sobre isso, né? Vamos tratar os nossos cães como cães, que com certeza nós fazendo isso, a gente vai estar verdadeiramente amando eles e verdadeiramente respeitando eles.